Resumão: um mundo recheado de nutrientes. Encontramos no mundo uma grande variedade de alimentos, com uma grande diversidade de sabores e cheiros, que garante nossa nutrição e satisfaz nosso paladar. São 5 sabores principais que podemos perceber nos alimentos: doce, salgado, azedo, amargo e umami. Sentimos doce na frente, salgado na ponta, azedo nas laterais, amargo no fundo e umami em toda a língua. Nós utilizamos parte do sistema sensorial, composto pelo tato, audição, visão, olfato e paladar, para detectarmos cada um desses diferentes sabores. Paladar. O principal órgão deste sentido é a língua. Sua superfície é composta pelas papilas gustativas. Papilas gustativas. Estrutura que contém as células gustativas, especializadas em detectar os diferentes sabores dos alimentos. Olfato. Sentido também utilizado na percepção dos sabores. Seu principal órgão é o nariz. Composto pelas células olfatórias, ativadas quando nos alimentamos. As células olfatórias, ativadas quando nos alimentamos e junto com as células gustativas, da língua, percebemos a diferença entre os sabores e não confundir, por exemplo, doce e amargo. Quando ficamos resfriados, o nariz entope, e as células olfatórias ficam tapadas, reduzindo nossa percepção e diferenciação dos sabores. Os alimentos são nossa principal fonte de nutrientes. São 5 os grupos de nutrientes: carboidratos, proteínas, gorduras ou lipídios, sais minerais e vitaminas. Em um alimento, é possível encontrar vários nutrientes de cada grupo, mas em diferentes quantidades. No tomate é carboidratos, 3,89 gramas, gorduras, 0,2 gramas, proteínas, 0,88 gramas, sais minerais, 0,029 gramas, e vitaminas, 0,022 gramas. Cálculo igual exemplo do iogurte. Para medirmos a energia fornecida por um alimento. Primeiro multiplicar a quantidade de calorias pela quantidade de cada grama. Multiplicar a quantidade em gramas pela quantidade de quilocalorias para cada grama e depois, somamos as quilocalorias de todos os nutrientes. Cada um dos 5 nutrientes presentes nos alimentos tem funções que auxiliam no bom funcionamento do metabolismo. São 3 categorias: energéticos, construtores e reguladores. Os energéticos englobam os nutrientes que fornecem mais energia ao organismo. Os nutrientes energéticos são carboidratos e gorduras. Carboidratos estão presentes em grandes quantidades em alimentos como pão, bolo, arroz, milho, macarrão, açúcar e mel. Gordura são encontradas em maior quantidade em óleos, leites, manteigas e algumas carnes. Vídeo de alimentos energéticos ou imagem energéticos. Os construtores agrupam os nutrientes que agem diretamente na construção e na reparação dos tecidos e das células do organismo. As proteínas nos auxiliam no crescimento, reparação dos tecidos quando nos machucamos e na construção das células. As proteínas estão presentes em carnes bovinas, frangos, peixes e frutos do mar. Mais abundantes em ovos, feijão, ervilhas, soja, leites e seus derivados, queijos, manteiga, iogurtes, etc. Os reguladores agem diretamente na regulação das atividades do metabolismo. Agem na ativação da produção de algum hormônio, no sistema imunológico. Os principais reguladores são as vitaminas e sais minerais, são muito encontrados nas frutas, legumes, verduras, nozes e castanhas. De maneira geral, para que sua refeição seja bem balanceada, você deve montar seu prato da seguinte maneira: 1/4 do prato deve conter alimentos fontes de nutrientes energéticos, de preferência carboidratos, arroz, batatas, macarrão. 1/4 do prato deve conter alimentos fontes de nutrientes, construtores, proteínas, carnes, ovos, queijos. 2/4 do prato deve conter alimentos fontes de nutrientes, reguladores, vitaminas e sais minerais, legumes ou frutas. Os lipídios, ou gorduras, são fornecidas em pequenas quantidades pelas carnes, algumas frutas ou óleos como azeites. As necessidades nutricionais energéticas de cada pessoa variam de acordo com alguns fatores como idade, características físicas e atividades físicas. Criança recém-nascida precisa mais de fontes de gorduras e proteínas. Fase crescimento precisa mais de proteínas, importantes para a construção dos tecidos. E idosos
Perdem a capacidade de absorção de alguns nutrientes e vitaminas, então precisam mais de nutrientes reguladores. Os homens gastam mais energia, então precisam consumir em média 2.500 quilocalorias por dia, principalmente os nutrientes energéticos e construtores. Mulheres grávidas ou amamentando necessitam de mais variedades e mais quantidades de todas as categorias de nutrientes para suprir as necessidades dela e do bebê. Se uma pessoa ingerir em excesso alimentos ricos em carboidratos e gorduras, ela pode ficar muito acima do peso e desenvolver doenças cardíacas e nas articulações como diabetes, doenças no fígado e vasculares. Se uma pessoa ingerir poucos alimentos que contenham vitaminas, proteínas e sais minerais, ela pode desenvolver uma variedade de doenças, como anemia, tireoide e doenças no sistema imunológico. O corpo precisa de água. Podemos obtê-la comendo frutas, legumes, verduras e leites, ou beber água. A água participa de quase todos os processos do nosso corpo, na composição de células, tecidos, sangue, etc. Desidratação, falta de água, prolongada, pode causar cansaço, dor de cabeça, ressecamento da pele, tonturas, alterações dos batimentos cardíacos, infecções urinárias, ficar desorientado, não lembrar de quem é, e até morrer.